Buenos días, muchachos e muchachas. Bom, na última aula nós estávamos fazendo texto, né? Vamos retomar essa lista de texto. E você sabe que o Enem pede texto, né? Vocabulário. Tem mais gente aqui, gente. Espera aqui, ó. Giovana. Tudo bem? Tudo certo? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar nossa tela. Muito bem. Tem 2 pessoas? Então, admitir. Admitir. Muito bem. Ótimo. Não te preocupes. Bom, esse texto caiu na UFG, né? Um professor muito bom. É concursado, ele é espanhol. Ele fez essa prova. Então, El Chaco é uma região da Argentina. Aí fala como era e como ficou, né? Quase um deserto, praticamente, né? Então, agora vamos falar, traduzir para você. Vamos lá. El Chaco argentino, uma região em risco. Durante o período em que as etnias aborígenes, ou seja, os nativos, né, eram os únicos ocupantes da região, havia um equilíbrio dinâmico com relação ao bioma, natureza, os animais, né, cuidavam, né? O fogo recorrente, ou seja, acontecia, era espontâneo ou provocado para fazer guerras entre eles, né? Ou caçar. Mantinha as pastagens livres de espécies lenhosas, com arbustos, né? O bosque servia, a mata, né? Servia para providenciar, prover alguns frutos e como lugar de cria de animais de caça. A agricultura era praticada em pouquinho, né? Muito em pequena escala, pouquinho. O sistema era sustentável em função da demanda limitada de alimentos e fibras. A pecuária, a ganaderia, né, o gado, né, a pecuária e vacuna, que vai ser do gado mesmo. Então, a pecuária, vacas e bois, né, começa no século XVI e as pressas, ou seja, a caça, né, desaparece. Né? O gado entrou e a caça dos animais acabou. Silvestre, né? Da mata. O pastoreio e a circulação descontrolada, furiosa, né, dos animais, não estou falando dos gados, né, são as principais responsáveis da destruição das pastagens da região e sua ocupação por lenhosas invasoras, lenha, né, arbustos daninhos, né? A extração sistemática de material lenhoso do bosque, né, tirar a lenha, acompanhada da ação do gado, destruiu as matas. Os bosques e as pastagens terminaram ficando sendo arbustos. Os primeiros colonos europeus que ocuparam o Chaco subúmido plantaram, essa palavra boa aqui, sembraram, né? Plantaram ou colheram, aqui não falando, plantaram algodão. Este cultivo persistiu
esse cultivo persistiu porque suporta situações extremas de seca e, além do mais, a colheita, tá vendo? A colheita manual, continuada durante vários meses, permitia o ingresso, entrada, né, para gastos cotidianos. No Chacó seco, a alternância da seca, né, e inundações, somadas à destruição da matéria orgânica do solo, como consequência da tecnologia do arado, fizeram que abandonaram a agricultura. A invasão da lenha, ou seja, arbustos, né, daninhos, né, transformou os campos em montes de difícil circulação. Então, termina aqui. A tendência é em direção. Lembra, Ásia é uma preposição, que eu falei para vocês na aula passada, em direção a. Em direção ao deserto. Então, está falando de uma região que fica na Argentina, como era e como ficou. Por causa da pecuária, né? O culto, falam assim, os colonos, né? Plantaram algodão e isso foi provocando ficou quase um deserto. Não controlaram isso. Né? Onde eu falo, a tendência é o deserto. Muito bem. Então, aqui uma coisa interessante, vocabulário, porque normalmente, né, eles não colocam vocabulário para vocês, né? Então, aqui, ó, aborígenes, nativas, indígenas, né? Vamos lá. Antes do século XVI, então, antes, nós falamos de aborígenes, ou seja, os nativos, onde nasceram naquela terra. No espaço das pastagens, a atividade pecuária se praticava, era sustentável. Pecuária? Não fala pecuária, não falamos de agricultura. Então, a não pode. A caça era um meio de sobrevivência do imigrante. Eu estou falando antes do século XV, não tinha imigrante. B, não é. A vegetação lenhosa, arbustos, era eliminada pelos incêndios? Pode ser. A roturação das terras se fazia com arados. Gente, os arados foi depois do século XVI, quando a vinda do imigrante vai cultivar o algodão. Então, D também não pode. Então, vamos lá. A guerra entre índios e crioulos era frequência, frequentemente acontecia guerras. Bom, gente, crioulo, você sabe o que é isso, né? Crioulo é um espanhol, o português, que nasceu aqui, na América. Nós estamos falando antes, gente. Antes, presta atenção aqui, ó. Antes do século XVI. Você poderia ficar na dúvida na A
ou C. Mas não é pecuária. A pecuária foi depois. Quer ver? Vamos voltar lá. Aqui, ó. O bosque devia prover alguns frutos e como lugar de cria de animais. A agricultura praticada em pequena escala. Agricultura não fala de pecuária. Tá vendo? O gado começa no século XVI. Aqui fala aqui, ó. O gado começa no século XVI. A resposta correta dessa questão é a letra C. Tá? Bom, eu fiz a primeira. Agora são vocês. Eu quero que vocês me falem a letra, tá? Eu vou ler para vocês direitinho. Vamos lá. O bioma, o que é bioma? Agricultura, o solo, bioma. Fauna, né? O bioma argentino, tratado no artigo acima, né? As práticas agrícolas, então, práticas agrícolas, falavam que os aborígenes e depois os europeus. Então, o bioma argentino foi destruído para o arbusto, né? Foi destruído o arbusto do Chacó subúmido, foi eliminado o humus no Chacó seco. Você sabe que humus, lembra de minhoca. Então, minhoca, a gente coloca a minhoca na terra para dar vida, para respirar, dar nutrientes, né? O humus, sempre lembra quando o humus, minhoca. Então, no bioma argentino, as práticas agrícolas eliminaram o humus, o seco, o chaco seco, foram dificultando o passo pela floresta nativa, a passagem, o passo seria a passagem, foram dificultando a passagem pela floresta nativa, impediram o pastoreio de animais da pecuária, né, dos bois e touros, agotaram o solo, suelo é solo para vocês, solo, com algodão nativo. Nativo? Bom, o texto aqui não fala se tinha algodão aqui ou veio de fora. Então, essa palavra algodão nativo, não é. Não. Só sei essa. Agora eu quero vocês me falem, gente, ó. Nós estamos falando do quê? Do bioma, da terra, do Chacó. Fala que a agricultura, primeira, destruiu. Isso que cai no Enem, assim, você tem que reparar os verbos. Bom, foi destruiu, eliminou, dificultou, impediu e acabou. Como eu falei para vocês, a letra E não é. Porque essa palavra algodão nativo não é. Então, qual seria, gente? Me dá a resposta aí. Eu quero uma letra. Ou duas para a gente comentar. No bioma argentino, tratado no texto, as práticas agrícolas fizeram o quê? Destruíram os arbustos do Chacó subúmido,
Eu pensei nessa. Eliminaram o humus no chacô seco. Pensei nessa também. C. Dificultou a passagem pela floresta nativa. Não tem nada a ver, senhor. Impediu o pastoreio dos animais? Não. Ele fala, no terminando o texto, ele fala aqui, ó. Os bosques e as pastagens terminando sendo arbustos. Os primeiros colonos europeus que ocuparam o chacó subúmido plantaram algodão. Esse cultivo persistiu porque suporta situações extremas de seca e, além do mais, a colheita manual, continuada durante vários meses, permitiu o ingresso para gastos cotidianos. No chacó seco, a alternância de seca e inundações, somada à destruição da matéria orgânica, aqui, ó, a resposta está aqui, ó. É aqui, ó. Fizeram que abandonasse a agricultura. Por que abandonaram a agricultura, gente? Porque o solo estava seco, não tinha mais nutrientes. Então, as práticas agrícolas destruíram o humus da terra. A nutrição foi eliminada. Gostei. É um texto difícil. Mas está bem claro a resposta. Aqui vai ser a letra P. Tá, gente? Gente, você tem que falar comigo, gente. Vamos lá. Esse é mais fácil. Vamos lá. A Juan Álvaro não lhe importa madrugar. Quando se levanta, ainda, lembra que é né? Ainda é um advérbio, né? É de noite. E os únicos ruídos que escutam na casa são suas pisadas. Indo e vindo. Do quarto ao banheiro, a cozinha. Peraí, ó. Do quarto, do banheiro. Do banheiro à cozinha. Da cozinha ao dormitório. Do quarto. Como vai importar madrugar? Ou seja, por que vai se importar madrugar? Por quê? Depois de ficar 3 anos sem emprego. En el paro significa desemprego. Esses 3 anos, né, de desemprego. Andando de escritório em escritório. Despacho, para vocês, escritório. Andando de escritório em escritório. Da ideia que estava procurando emprego, né? No escritório. Sempre com o currículo a ponto, ou seja, pronto. É interessante que a ponto é uma expressão, tá? Então, levando o seu currículo prontamente para entregar. Sem conseguir nada. Agora, todas as manhãs, caminha, lembra a Ásia, que falei no texto seguinte? Em direção. É uma preposição. Se caminha em direção à parada do autobus, o ônibus, né? Às 7h15. Meia hora mais tarde, nessa hora vai chegando no trabalho. Já sentado, diante da mesa, o primeiro que faz
hace, faz, né? Vou colocar aqui. Faz, é abrir a correspondência. Depois, classifica o quê? A correspondência, segundo o seu assunto, e, por último, responde. Contestar significa responder. Contestar, em espanhol, é sinônimo de responder. E, por último, responde às cartas que requerem resposta. Então, o trabalho dele é a correspondência. Lembra disso? Que vai perguntar isso para vocês. Parece pouca coisa, mas esse trabalho leva toda a manhã. Então, ele está encarregado da correspondência. Muito bem. Pelo texto, se conclui que Juan Álvaro, vamos lá, não é um homem madrugão, ou seja, que não madruga. Não falamos que ele madruga, não é. Nunca esteve sem posto de trabalho, ou seja, nunca teve desempregado. Ele teve, sim, 3 anos, lembra disso? Vá ao trabalho sempre em metrô. Metro, em espanhol é metro, e para vocês é metrô. Subte, em espanhol seria sub também, né? Metro. Não, porque não falamos de ônibus. Então, só pode ser a próxima, vamos ver? Se conclui que Juan Álvaro apresenta uma conduta muito estável. Ele faz direitinho, né? Ele é metódico, ou seja, a única que pode, nessa alternativa, só pode ser a dele. Tá? Continuamos. A palavra a um, isso cai no Enem, ele quer sinônimo. Ele coloca isso no texto a um e na questão vai colocar o sinônimo dessa palavra. A palavra a um, que eu falei para vocês aqui, que ainda pode ser substituída, gente, presta atenção, ele quer espanhol para espanhol, não quer a tradução. E muita gente coloca a tradução, que é ainda, mas aqui não está escrito ainda, né? Bom, se você sabe que a um é um advérbio, né? Solamente pode ser, porque é um advérbio, né? Concorda comigo? Sin embargo, não pode, porque é uma conjunção, porém, por supuesto, também é lógico, pode ser um advérbio. E aqui também é um advérbio. Porque lembra, todavia, em espanhol, é um advérbio. Não tem nada a ver todavia. Porque todavia, em espanhol, tem acento. E é sinônimo de a um com acento. Tá? Todavia, em português, não tem acento e é uma conjunção. Mas, porém, todavia, isso cai demais, gente. Continuamos. Vamos lá. Também no Enem. Expressões. A expressão de despacho em despacho pode ser entendida como aduzindo, lembrando documentos, recebendo informações, buscando
emprego, distribuindo mensagens. Não, de despacho a despacho, se nós voltamos lá no texto, ele falava aqui que ele estava andando de despacho em despacho, ele estava procurando emprego. Então, aqui vai ser buscando emprego. Vamos lá. No trabalho, Juan Álvaro dedica toda manhã que, você lembra que eu falei para vocês? É a correspondência. Mas vamos ver o que está aqui, ó. Responder cartas, alude a correspondência, né? As correspondências, tá objetivo, né? Ler petições, se não é. Classificar cartas, aqui, qual que é a melhor? Vai ser as correspondências, porque classificar cartas está no meio do B. E a letra A está a letra A está na B também. Então, a correspondência faz parte de tudo. Então, aqui, né? Então, dedica toda manhã às correspondências para responder, organizar, né? Classificar. Então, as correspondências. Muito bem. A partícula lo tem função de, então aqui para você fazer isso direito, você tem que voltar no texto e olhar aqui, ó. Ele quer esse aqui, ó. Lo primeiro que hace. Bom, esse lo só pode ser duas coisas, gente. Pode ser artigo neutro definido, la, los, las, lo, artigo definido, lo, e pronome. Bom, para ser pronome, ele tem que estar acompanhando o verbo. Se ele vem antes do verbo, afastado do verbo, vai ser uma próclise. Quando vem depois do verbo, colado, vai ser uma ênclise, né? Vai ser uma ênclise, né? Estou falando para vocês, né? Então, aqui, ó, esse lo, então vamos ler aqui, ó. Já sentado delante de sua mesa, lo primeiro, então, mesa é um substantivo. E primeiro também aqui vai ser um substantivo, assim que é um adjetivo. Que, ou seja, mesa e primeiro não são verbos. Quer dizer que lo não é pronome. Então, vamos ver o que é? Vamos lá. É um artigo neutro, artigo determinado masculino não, porque lo não tem gênero nem número, por isso que é neutro. Pronome complemento direto, não, porque ele não está acompanhando o verbo. Pronome complemento indireto, não existe. Então, para ser lo, só pode ser letra A ou C. Mas, como não está acompanhando o verbo, só pode ser a letra A. Ok. Então, aqui, letra A. Espera aí. Aí, pronto. Legal, né? Esse lo aqui é fácil. Vamos lá. Bom, também, escolhi esse texto também, comida, né? Gastronomia. Você lembra que a última questão, as questões do Enem, falava sobre da empanada. A empanada é como se fosse um pastel frito, né? Também pode ser assado. Então, aqui eu coloquei falando sobre gastronomia espanhola. Empanada é mais
para Argentina, Uruguai, Chile, na América. Tá? Muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Desde faz uns anos, se estão falando que os alimentos fritos são tóxicos e aumentam o nível do colesterol no sangue. No entanto, lembra a conjunção, né? No entanto, a cozinha andaluza, que fica no sul da Espanha, né? A região, demonstrou tradicionalmente que os pescados fritos não só não são tóxicos, mas além do mais são digeríveis. Como suele, boa essa aqui, como costumam fritar com azeite de oliva, que para vocês é azeite em Andalucia. Há que lembrar que esse azeite entra na gordura, gente, gordura, penetra na gordura os alimentos em menor quantidade, ele não suga tanto, sabe? Isso se põe de manifesto nos populares papéis envoltório que embrulha essa fritura, que servem para pescados como salmões pequenininhos e chanquitas é outro pescado, outro peixe, que não deixam pegadas, mas mostra de óleo, azeite, né? Huelha pegadas, que vai perguntar isso para você já já. Huelha pegadas digitais, né? Passos no papel que embrulha, né? Recebe esse alimento. Os pescados fritos em azeite quedam, né? Ficam com uma capa protetora que lhes faz conservar seu sabor e suas propriedades do mar. O complemento perfeito para um prato de pescado frito é um bom vinho Jerez. É um vinho da Espanha. Tá? É um vinho forte. Vamos lá. Bom, estamos terminando nossa aula. E eu quero que vocês façam, gente, tá? Vamos lá. Com a leitura do texto, compreende que o tema central, também isso cai no Enem, o tema é um povo pesqueiro de Andalucia? Não. O tema é a produção do azeite de oliva, a produção do azeite? Não. O consumo do pescado andaluz ou a graça dos alimentos fritos? É C ou D, gente? O que vocês acham? O consumo não, gente. Nós estamos falando da fritura. Só pode ser gordura, la graça, tá? Vamos lá. Mais umas 5 minutinhos. Segundo o texto 3, o azeite, ou seja, o azeite aumenta o nível de colesterol do texto, falou que não. Deve ser usado só em pescado, peixe? Não. É o que menos empapa, que não absorve, empapa, que absorve da graça das frituras, acho que vai ser, vamos ver. Dá aos alimentos um sabor muito forte, não falou sobre isso. Falou que é gostoso, preserva, então só pode ser essa. Então, é aquele que menos empapa, ou seja, que absorve, empapar, absorver.
mas menos observar nas escrituras. Esse, com certeza, gente. Vamos lá. La cocina andaluza, você quer a cozinha andaluza, né? Eu sei, mas poderia ser uma peça, um cômodo da casa, mas também pode ser outra coisa. Vamos lá. Significa o quê dentro do texto? Vamos botar no texto para a gente ver. Vamos lá. Então, no entanto, a cozinha andaluza demonstrou tradicionalmente que os pescados, ou seja, não está falando só do cômodo. Então, significa receitas da região da Andaluzia, lugar, sítio, tá? Site também pode ser, né? Lugar onde se prepara as comidas, não é. Lugar onde servem as comidas, não. É a mesma coisa, não é. Então, é ao ou C, D. Relação das restaurantes, não. Só pode ser A. Tá? E vamos lá. Gente, em português, essa palavra é nível, não é isso? Nível. Vou marcar isso. Em português é nível. Em espanhol, vai mudar a sílaba tônica. Em espanhol, não vai ser nível. Nível. Vai ser nível. Ou seja, essa palavra é uma palavra aguda. O que é aguda, gente? É oxítona. E para vocês é proparoxítona. Como nós falamos que muda a sílaba tônica, nós estamos falando sobre héteros. Hétero, diferente. Heterossexual gosta do sexo oposto. Então, hétero, aqui está falando tudo hétero, questões aqui, ó. Então, vamos lá. A palavra nível, que para vocês é nível, de acordo com as divergências léxicas do vocabulário, é o quê? Um heterotônico, mudou a sílaba tônica. O heterossemântico, ou seja, é um falso cognato. Heterogenérico, mudou o gênero. O heterográfico, mudou a grafia. Então, você pode ficar na letra A ou D, porque nível tem acento em português, não tem? Pensa. Em português, nível tem acento. Mas qual que é a diferença maior dessa palavra? É a sílaba tônica. Eu também fiquei, não, mas não, com certeza que a mais chamativa é a letra A, heterotônica, mudou a sílaba tônica, tá? Porque mudou a acentuação. Tem um acento, né? É A, tá, gente? Vamos lá. Eu falei para vocês? La palavra huella